Olá pessoal, aqui é a Rai e hoje temos a análise do episódio 6 de Twisted Wonderland, a série. Para quem não viu o primeiro vídeo, o quadro é dividido em duas partes. Na primeira falarei sobre o episódio, mas sem dar spoilers, e na segunda faço um resumo sobre o episódio e dou opiniões mais aprofundadas com spoilers do que aconteceu. Assim, o vídeo fica interessante tanto para quem não assistiu, tanto para quem já assistiu. Agora, com tudo dito, vamos para a análise e as minhas opiniões. Esse episódio foi bom, teve excelentes momentos tensos e também ótimas piadas. Teve um grande destaque pro Riddle e pro Ace, além de conhecermos um novo personagem que muitos estavam ansiosos para finalmente aparecer e sua aparição não desapontou. Ao longo do episódio eu encontrei algumas falhas que eu irei pontuar melhor na parte com spoiler do vídeo, mas não foi nada que realmente atrapalhe a experiência no geral. O extra mostra 3 personagens que ainda não tiveram tempo de tela e um que nem tinha conseguido falar direito ainda. E além de mostrar bem esses 3 personagens, foi um extra muito supimpo e divertido. Com certeza ele entrou pro meu top 3 extras do anime. Nossa, eu tô adorando esses extras. Pra mim isso é uma das coisas que mais engrandece o anime. Agora que eu terminei a parte sem spoilers, a gente tá indo pra parte com spoilers, então caso você ainda não tenha visto o episódio, corre lá e volte aqui depois. Ou se você quiser ver mais conteúdo de Twisted Wonderland além do anime, você pode ver os vídeos aqui do canal que você vai se divertir bastante. Sábado passado eu fiz um sobre as regras de Heart Soul Bill, então se você gosta do dormitório e sempre quis saber mais das regras, eu vou deixar o encarte aqui pra você poder assistir. Agora tchau pra vocês e vamos para... O episódio 6, Exército de um Só, adapta 4 capítulos do mangá. O final do capítulo 11, Bad Boy em Sépia. Capítulo 12, Exército de um Só. Capítulo 13, Uma Ajuda Surpresa. E o início do capítulo 14, Um Duelo Temerário. O episódio começa com um pequeno resumo do anterior. Sim, os resumos voltaram. Nós vemos cenas do Ace comemorando por ter feito a torta, os alunos de Heart Soul Bill com coleiras por quebrar uma regra, e Riddle super bravo por parecer que ninguém respeita as regras. O episódio realmente começa com mais uma sequência de sonho, onde Yuken vê a Rainha de Copas perguntando quem foi que pintou tão porcamente as rosas de vermelho, e as 3 cartas de paus ficam culpando uns aos outros, o que faz com que a rainha mande cortar a cabeça dos 3. Yu acorda assustado, mas vê que só foi um sonho e nota que hoje era o dia da festa de aniversário. Após a abertura, vemos o rapaz indo até Heart Soul Bill com Ace levando a caixa com a torta na mão, feliz por hoje ele finalmente poder ter a coleira retirada. Mas os rapazes levam um susto, afinal são recebidos por dezenas de Carters. Ao notar o susto dos novatos, Carter diz que a intenção era ser caloroso e não assustador. E ao ver que eles estão com o uniforme do dormitório, ele fica surpreso até Trey aparecer e dizer que havia pego pros 2 no quarto deles e levado pra eles poderem se vestir pra festa. Green elogia a roupa dos rapazes dizendo que era estilosa e Carter usa sua magia para mudar o Lost de Green para um Lost de Heart Soul Bill. A reação do Green foi super fofinha. Assim, os Carters abrem alas para eles entrarem na festa de aniversário e eles veem um lindo cenário colorido com rosas e mesas de toalhas brancas com várias comidas. Ace nota as várias pessoas com coleiras e pergunta o que aconteceu, e Diamond diz que foi só um pequeno probleminha. Não demora para Riddle ser apresentado e entrar também. Ele fica satisfeito em ver que tudo estava de acordo com as regras. Ao se sentar em seu trono, ele pergunta a Trey se é um rato dormindo no bully, e Trey mostra que tem sim. Eu não esperava que ia mostrar o ratinho, ele é tão pitucho. Me pergunta se ele tem um cantinho no dormitório para ele, igual os ouriços e os flamingos. Riddle então anuncia o início da festa de aniversário e tudo estava tranquilo. Os rapazes estavam se divertindo, Green estava enchendo sua pancinha. Carter então diz pra Ace que era uma boa hora para entregar a torta e o Ruivo concorda, levando a torta até o líder. Ao se aproximar de Riddle, ele mostra a torta e diz que ele queria pedir desculpas pela outra torta que comeu. Pela primeira vez, Riddle sorri para um aluno. Ele realmente pareceu feliz naquele momento. Porém, isso foi apenas uma calmaria antes da tempestade, porque quando Ace diz o sabor da torta para Rose Heart, Riddle parecia que estava prestes a explodir. Ele diz bem alto que estava sem acreditar, o que chama a atenção de todo mundo, e então ele anuncia que Ace violou a regra 562, que diz que nunca se deve levar uma torta de castanhas para uma festa de chá de aniversário. Ace estava com uma cara super irritada enquanto o Riddle continuou dizendo que ele arruinou a festa inteira. Deuce, confuso, pergunta quantas regras haviam, e Riddle diz que eram 810, e ele sabia todas elas. Trey diz a Carter que ele não sabia que havia uma regra sobre o sabor da torta em uma festa de aniversário e que havia apenas decorado 350 das regras da Rainha de Copas. Riddle manda Ace jogar a torta fora por conta da regra e Ace fica indignado. De fundo, Green até pede pra que se for jogar a torta fora, que deem pra ele. E eu tô com Green, sem desperdícios. Os veteranos tentam explicar a Riddle que eles acabaram induzindo Ace a fazer aquela torta e que eles não sabiam da regra. Porém, o líder replica dizendo que o problema não era a torta e sim terem a trago pra festa de aniversário. E o que seguiu foi um grande silêncio constrangedor, pois todos, tirando o Riddle, estavam pensando
a mesma coisa, e o Ken foi o único que teve a coragem de dizer em voz alta que essa regra não parecia tão importante, mas ninguém estava incomodado com a presença da torta. Ao ver que parecia ser isso mesmo, o Riddle fica pasmo até que Ace o chama de idiota, o que faz Riddle ficar em choque antes dele perguntar se Trápula havia dito aquilo mesmo. Carter tenta apaziguar a situação, mas Ace segue e diz que todos ali também achavam aquela regra idiota. Dilce concorda e diz que ela é bem racional. Riddle então diz que era uma grande ousadia ele discutir com ele, e Ace olha os colegas do dormitório em busca de apoio, mas por medo do líder, mas nenhum aluno de Heartstulabel tirando Dilce ousou discordar dele, o que irritou Ace. O líder diz que ano passado nenhum aluno de Heartstulabel repetiu de ano ou foi expulso, o que foi um grande marco. Então quer dizer que o método de Riddle estava dando certo, além dele ter as melhores notas da casa e ter a magia mais poderosa dali, então todos deviam obedecer ele. Nesse momento vemos alguns flashbacks de Riddle com sua mãe, enquanto diz que quem não segue regras é quem está errado, e se eles o desobedecerem é fora com a cabeça de todo mundo. Carter entra em desespero e pede para todos dizerem sim monitor, mas Dilce e Will se recusam, igual a Green, que também diz que não vai obedecer um pirralho tirano irritadinho, e se concorda dizendo que Riddle é mesmo um tirano egoísta desrespeitoso. E nisso mais uma gota de blot cai, acumulando mais blot na pedra de Riddle, e com toda a raiva que estava sentindo, eles usam sua magia única em Dilce, Green e o Ken, e expulsam os 4 aos berros dali. Trey e Carter os põem pra fora e pedem desculpas, com o vice-líder dizendo que ele pode fazer Riddle mudar de ideia se eles pedirem desculpa, mas Ace recusa. De volta à festa, Riddle volta a agir naturalmente dizendo que havia o torneio de croquet ainda pra eles fazerem, porém, tirando o Riddle, tava todo mundo muito tenso. Carter pergunta se realmente tudo aquilo era certo, e Trey olha Riddle, mas se lembra dele quando era criança e uma tristeza misturada de raiva sobe nele. Riddle acaba acumulando o blot mais uma vez, vendo que eles estavam atrasados por conta de toda a confusão. Do lado de fora, todos estavam reclamando, tirando Yuken, até que eles ouvem uma voz, e do nada, uma cabeça flutuante, o que assusta todo mundo. Ao apontar esse fato, o dono da cabeça logo nota que esqueceu o corpo, então o corpo aparece, e o rapaz se apresenta como Artemi Artemievich Pinker, o que deixou todo mundo mais confuso, afinal, esse nome é muito grande e muito complicado. Enquanto o rapaz subia no coreto e girava, ele menciona que todo mundo o chama de Chenya, porém, Ace pede para que ele vá embora por ainda estar com raiva do tirano. O Beastman de gato comenta sobre Riddle ser um tirano e que ele, desde a infância, sempre foi um gatinho muito sério. Então, Dilce pergunta se Chenya o conhecia na infância, mas o gato desvia da pergunta, o que irrita Green, e Ace pergunta se, já que o Chenya o conheceu quando criança, como foi que Riddle se tornou o que ele é. Porém, Chenya diz que eles poderiam perguntar para o Quatro Olhos, já que ele conhecia Riddle desde a infância, e o pessoal entende que ele estava falando de Trey. O Beastman então some cantarolando após dar essa informação, e Green diz que ele era um gato esquisito, miau, e depois tampa a boquinha por ter falado igual o Chenya. Eu achei tão fofo. Eu amei ver Chenya no anime e essa cena mostrou bem ele. No jogo eu lembro dela ser maior, mas talvez no mangá ela seja mais curta mesmo. Eu sei que esse gato tem muito fã, então espero que tenham gostado também, afinal ele é um personagem miau maravilhoso. A cena corta pra biblioteca e o pessoal estava querendo falar com Trey, e falando nele, Clover apareceu os procurando. Ele havia ido os procurar para falar sobre o que aconteceu e não demora para os rapazes o questionar sobre ele ser amigo de infância de Riddle. E então Trey abre o jogo sobre o que aconteceu com Riddle. Aprendemos com o vice-líder de Heartstulabel que o líder é filho de 2 curandeiros renomados e ele viveu uma infância muito puxada porque principalmente sua mãe fazia sua rotina e vida ser incrivelmente regrada e restrita. Ela decidia o que ele ia comer, vestir e até quem seriam seus amigos. Porém, graças a isso, ele conseguiu seu feitiço único com 10 anos. E Riddle age da forma que age, pois ele acha que se funcionou para ele, vai funcionar para os outros. Enquanto o Trey contava, várias cenas do passado de Rosehart surgiam e toda vez que eu via o pequeno sofrendo, meu coração doía, porque é muito triste, ele não merecia nada disso. Os rapazes ficam um pouco chocados enquanto Ace pergunta se então, para Riddle, quebrar uma regra é como negar sua existência, já que ele foi criado para obedecer, e Trey confirma isso. Os outros demonstram compaixão pela história triste de Riddle, mas Ace diz que chegou a uma conclusão e se aproxima bem de Trey para falar ela. A culpa de Riddle ser como ele era de pessoas como Trey. Todos ficam em choque e Trápula diz que realmente você não pode escolher quem são seus pais. Porém, ninguém apontar o erro de Riddle por dó era péssimo. Ele pergunta pra Trey se ele não acha que os pais de Riddle erraram e dava pra ver que Trey realmente achava isso. Mesmo com Dulce pedindo pra parar, Ace continua e pergunta se ele tá com medo de ganhar um colar igual o deles e que ele não era um amigo de infância de Riddle, pois amigos não fazem isso com amigos e que se ele continuasse, Riddle iria acabar sendo odiado por todos. Foi uma cena extremamente tensa e dura, porém o Ace tá muito certo e foi uma boa ele dar um chacoalhão no Trey sobre isso.
Porém, atrás deles, o diretor Crowley aparece elogiando o discurso de Ace e diz que se ele está insatisfeito com o líder, ele pode pedir para os dois duelarem, o que surpreendeu a todos. O diretor então explica em um tom um pouco mais baixo para não causar comoção que Riddle virou monitor desafiar o antigo e todo aluno tem esse direito. E então, You-Can resume que, se Ace vencer, ele toma o lugar de Riddle como líder. E quando o diretor pergunta se Ace gostaria de fazer isso, Trápula aceita na hora, ainda mais que se ele vencesse, Riddle teria que se desculpar com ele, o que You-Can e Green acham bem tirânico da parte de Trápula. Dulce diz que gostaria de desafiar Riddle também, e Green fala que também quer fazer isso. Porém, Crowley lembra que só alunos do mesmo dormitório podem fazer isso. Logo, o diretor lembra a eles mais uma regra do duelo, apenas magia era permitida. O que choca os rapazes que iam participar, que com certeza estavam pensando em cair na porrada com Riddle. Mas Ace diz que eles iriam dar um jeito de vencer ele na magia, e logo Dulce se anima também. Enquanto isso, o trem ainda continuava bem pensativo. Então a cena corta para o dormitório desorganizado à noite, e lá Yu tem mais um sonho. Aliás, só de ver Yu-Can dormindo com a coleira doeu meu pescoço. O Ace deve ter passado a temporada quase toda com torcicolo. No sonho, Alice estava dizendo que a Rainha de Copas não era uma rainha, e sim só uma boba malcriada e tirana. E então a Rainha de Copas logo manda cortarem a cabeça dela e os guardas-cartas pulam em Alice. Yu acorda mais uma vez assustado e vê que já era dia do duelo. Ele olha para o seu equipamento de Kendo e a cena corta para Heart-Syllable, onde todos os alunos estavam achando tudo aquilo uma péssima ideia. Até Carter estava achando isso. Então o nosso grupo chega e vemos que o Ken vestiu seu traje de Kendo e fez uma faixa de apoio para os rapazes. Eu achei isso muito legal e fofo, e eu sempre subindo no meu conceito. Outra pessoa com equipamento de Kendo era Dulce, que estava com capacete. Crowley então inicia pedindo para Riddle retirar os colares de Ace e Dulce, pois era uma desvantagem para eles. Ao tirarem o colar mágico, ambos comemoram, mas Riddle diz para aproveitarem a liberdade, pois logo eles estariam com aquele colar de novo. O que Ace rebate dizendo que só dava para saber depois do duelo. E o líder pergunta se ele realmente achava que eles poderiam ganhar dele, e Ace diz que sim. E Dulce diz que ele nunca pediria um duelo de brincadeira. O que faz Riddle notar melhor Spade e perguntar o que era aquela coisa patética na cabeça dele. Yu responde por Dulce dizendo que o emprestou o capacete, pois os guerreiros do mundo dele usavam ele em grandes batalhas. Eu amo uma amizade, gente, sério. Eu estou adorando a amizade de Dulce e You-Can é muito fofo. Riddle achou graça e um aluno aleatório chega dizendo que era quase a hora do chá, mas o Ruivo diz que estava tudo bem e que eles iriam seguir com o cronograma. Ele olha os desafiantes e diz que estava ocupado, então era melhor que os dois atacassem ele juntos, o que deixou ambos bem irritados. O diretor levanta o espelho e diz que ao ele se quebrar, o duelo iria iniciar. Crowley então derruba o espelho e a tensão aumenta. Porém, assim que ele é espatifado, não dá nem tempo dos adultos reagirem, pois Riddle usou sua magia única, ambos perderam a cabeça. O líder os olha e tomba a cabeça dele, dizendo que eles não duraram nem 5 segundos. E o episódio acaba assim. Eu achei que foi uma forma bem engraçada de terminar, pra ser sincero. O extra da vez tem uma estética de pergaminho, e assim que ele abriu e mostrou que seria uma história em Scarabia, eu pulei do sofá, pois significava que o Jamil finalmente ia ter falas. A história foi a seguinte: Jamil avisa Kalin que Rue iria haver chegado e o líder de dormitório lembra que havia marcado com Beastman hoje para ele provar as comidas de areias quentes. Jamil pergunta se ele iria cozinhar e Kalin diz que Jamil iria, o que revolta Viper, e ele pergunta quantos dias ele queria que ele cozinhasse para os convidados. E Kalin tenta lembrar, mas ele perde a conta, até que Jamil o relembra que ele cozinhou 20 dias seguidos e diz que ele não iria cozinhar para mais ninguém naquele dia, o que deixou Kalin bem surpreso. Assim, vai até seu convidado Rudy, que aliás, olha o Tibi mais fofo que ele é, o cabelinho todo macio e dentinho. Como não achar que ele é a coisa mais fofa, meu Deus? Voltando à programação normal, Kalin avisa que teria que cancelar o plano deles e que sentia muito, e Rudy entra em pânico e diz que a propaganda de Kalin sobre o que eles iam fazer aquele dia tinha sido tão boa que ele ficou sem jantar para ter mais espaço para comer e ele até trouxe potes para fazer umas marmitas para levar. E eu não consigo olhar os potes que ele trouxe e não pensar que isso é um monte de pote de sorvete vazio. Esse menino é muito BR. Vendo como seria injusto com Rudy, Kalin diz que cancela o plano e os dois vão até a cozinha, onde Kalin diz que irá cozinhar, o que surpreende Rudy. Ao assim diz que irá preparar o guisado das areias e que era só misturar todos os ingredientes ali. E logo o Rudy saca que o rapaz nunca tinha cozinhado na vida. Ele chama por Jamil e o rapaz aparece, mas ainda diz que não vai cozinhar. Porém Rudy diz que entendia, só que aponta que Kalin está querendo misturar um monte de coisa. Jamil entra em pânico e impede, mas ainda diz para Rudy que ele não vai cozinhar. Porém, quando Kalin tenta usar magia para cozinhar e dá errado, que ele nota que teria que cozinhar mesmo. No fim, Rudy vai embora com um monte de marmitas, enquanto Kalin sorri e Jamil está morrendo de cansaço. E esse foi o episódio 6.
No geral, eu gostei bastante do episódio, ele ótima cena de confronto, foi muito supimpa ver Chenya e eu amei o efeito que colocaram na magia dele pra ele aparecer, e eu ficava com o coração apertado sempre que via os flashbacks de Riddle, Trey e Chenya, crianças. Quando o pequeno Trey chorou vendo que ele não poderia mais brincar com o Riddle, me quebrou muito. Eu também notei um detalhe bem legal, que toda vez que o Riddle usa cortem as cabeças nesses últimos episódios, ele joga as pessoas pra trás, mostrando como o Riddle tá com muita raiva. Parece que enquanto ele acumula mais blot, a magia única dele fica mais forte. Ou também pode ser um reflexo de que quanto mais os episódios vão passando, mais a raiva de Riddle vai aumentando. Sobre o extra, eu realmente amei ele foi super divertido e engraçado e eu fiquei muito feliz em ouvir o Jamil. O Charles Emmanuel arrasou na voz do nosso Viper. Eu também gostei bem da história, ela mostrou bem alguns traços dos personagens e ela realmente foi divertida. Porém, eu notei alguns pequenos problemas, os primeiros que eu vou falar são na animação. Na cena onde tem vários Carters, há uma dessas cenas onde tem 2 Carters sem diamantes no rosto, e não é uma cena onde eles estão no fundo, é uma cena aproximada dos Carters. Foi apenas uma vez, o que é melhor do que fosse mais de uma vez. Porém, eu notei logo na primeira vez que eu assisti, toda vez que eu reassistia, eu não conseguia não reparar nesse fato. Eu também senti que o formato do rosto do Trey ficou um pouco inconsistente. O Clover, ele tem um rosto mais oval e um queixo marcado, porém, havia momentos que estavam muito pontudo, e eu admito que isso me incomodou um pouco. Sei que algumas pessoas já estavam comentando da perda de qualidade das cenas aqui nos comentários dos últimos vídeos, mas sempre achei que isso era normal em animes, principalmente quando a câmera tá bem mais distante. Por isso eu nunca cheguei a comentar nada, porque eu nunca cheguei a achar feio. Alguns desses takes até acho engraçados, porém essas duas coisas me incomodaram, então eu resolvi trazer no episódio de hoje. Também houveram 2 cenas cortadas, a primeira era de Riddle castigando mais um aluno por descumprir as regras, o que tudo bem, não era algo que ia acrescentar tanto, a gente já viu como o Riddle é implacável quando o assunto é regras. Porém eles cortaram algumas falas de Crowley, o que fez parecer no anime que ele queria muito instigar que os alunos brigassem. No mangá, ele primeiro pede para os alunos ficarem em silêncio, pois eles estão na biblioteca, e pergunta por que eles estão ali, e antes de comentar do duelo, ele menciona que dá para mudar de dormitório, porém que não é tão recomendável, já que o espelho não te sorteou para lá. E essas duas coisas eram boas, porque deixavam o diálogo mais natural e deixava o Crowley parecendo menos entrão, na minha opinião. Há mais uma coisa nessa cena de Crowley. Eu notei que na dublagem, na hora que o Crowley vai comentar com os rapazes do duelo, pela posição do líder, há bastante gente por perto. E eles acabam ouvindo um pouco da conversa. Então, para não causar um alarde, o Crowley, na dublagem japonesa, ele abaixa a voz um pouco, para só os rapazes ouvirem. Mas na versão brasileira, o Crowley pareceu que ele continuou falando no mesmo tom de voz, e isso fica muito confuso, ainda mais quando você nota que o Crowley está com o dedo na frente dos lábios, já que no original ele está pedindo para os meninos falarem um pouco mais baixo para não vazar a conversa. Porém, como na dublagem o Crowley não fala mais baixo, esse detalhe se perde e ele fica mais confuso quando você nota. Ainda com essas falhas, eu achei um episódio bom, e uma das coisas que eu mais gostei nele, além de mostrarem como o Yuken é um querido em diversos momentos, são as piadas, principalmente as que o Green fez. Esse monstrinho, ele tá brilhando muito. A dublagem fez ele falar que ele tava um gato com um laço de Heartsula Bill, o que eu amei. Eu também adorei a piada dele falando que não eram pra jogar a torta fora, e sim pra dar pra ele. Eu também gostei quando ele chamou o Riddle de pirralho tirano irritadinho. Eu gostei dele falando igual o Chenya e depois notando. E era uma fofura ele dormindo tranquilo quando o Yuken acordava do sonho. Esse anime tá realmente me fazendo gostar mais ainda do Green. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Vocês tiveram uma cena favorita ou algo que não gostaram? O que vocês acharam de Chenya e da cena de flashback? Me contem tudo. E que tal vocês verem os outros vídeos que saíram essa semana? Até a próxima sexta!